Olá, Nubins, eu sou Vanessa Martins e hoje na Nubicon nós vamos falar sobre o gênero terror, mais precisamente sobre o terror na literatura. Há limites para o terror na literatura e se há, até onde vai esse limite? Vou discorrer sobre o tema baseado na minha experiência como fã, leitora e autora do gênero. Também vou falar da minha carreira, dos meus projetos futuros e também darei dicas de como está desenvolvendo, na verdade, uma história que seja envolvente e empolgante, que mantenha o leitor, vidrado do início ao fim da história. Contudo, eu acho importante estar me apresentando para vocês. Afinal, muita gente deve estar se perguntando quem é essa pessoa, quem é essa mulher, quem sou eu, Estou aqui falando com vocês, abordando sobre esse tema. Então, meu nome é Vanessa Martins, sou bacharelanda do curso de Psicopedagogia, sou gestora de recursos humanos, pedagoga e escritora. Iniciei meus primeiros passos na literatura por volta dos 8 anos de idade. Contudo, foi somente depois, na minha fase adulta, que de fato eu me entreguei à paixão, a paixão pela escrita, a paixão pela literatura. Atualmente eu tenho 2 livros publicados. O meu primeiro livro foi publicado nos meados de julho de 2021. É o primeiro livro de uma trilogia distópica intitulado Sangue e Ódio. Vou estar mostrando aqui para vocês, quem não conhece, conhecer a obra. Com esse título, com Sangue e Ódio, eu consegui 2 prêmios com ele. Ele participou do prêmio Reflexo Literário, no ano de 2021, em 2 categorias, na categoria de melhor capa e melhor distopia. E justamente foi nessas 2 categorias que conseguimos ganhar o prêmio, nas 2 categorias. O meu segundo livro, minha segunda obra, também foi publicada em 2021, no mês de novembro do ano de 2021, e é um drama, A Melhor Parte de Mim. Atrás de toda dor, por trás de toda dor, há um recomeço. Esse livro também ele ficou em 3º lugar no prêmio Ecos da Literatura, então também é um livro que também é uma obra, Eu consegui trazer um prêmio aí para casa. E os meus projetos futuros, eu pretendo ainda estar lançando, esse ano ainda, mais 3 obras, que seria Tocada pela Morte, que é uma fantasia sombria, a primeira fantasia sombria que eu decidi escrever, que vem a inspiração para desenvolver nessa história. O segundo livro da trilogia Sangue e Ódio, com o subtítulo Morte e Destruição. E o meu primeiro romance, que é uma narrativa mais longa, intitulado Efeito Borboleta, Vários Caminhos, Um Só Destino. Feita a apresentação, vamos para as primeiras considerações a respeito do gênero terror, que eu acredito ser importante trazer aqui para vocês no dia de hoje. Então, a primeira consideração é que o gênero terror ele é amado e odiado meio que na mesma proporção. Acredito que seja devido aos fatos de fato, ter algumas produções que são tenebrosas, mas tenebrosas no sentido pejorativo da palavra, sejam muito ruins, toscas, Em contrapartida, há inúmeras obras que elas se destacam justamente pela sua inventividade, qualidade, sua contundência, que não nos deixa margem para questionar a sua qualidade literária. A segunda consideração é que o gênero terror ele sempre foi muito alvo de preconceito, Porém não tem como negar a sua influência na cultura em geral. Tem inúmeras obras e inúmeros autores que eles de fato quebraram o paradigma, trazendo novos conceitos, novos pensamentos, justamente porque eles exploraram os elementos sombrios de uma forma nova, ultrapassando os limites da imaginação e da compreensão humana. A minha terceira consideração é que ao falarmos do gênero terror, falamos do medo, Está associado. O medo é algo que é inerente ao ser humano e que nos provoca as mais variadas
e intensas reações, né, e emoções em nosso corpo. Em situações extremas, o nosso cérebro libera a dopamina, que é um neurotransmissor que pode causar sensações tanto agradáveis quanto desagradáveis. E por fim, né, minha última consideração é que podemos dizer que o gênero terror, ele está presente, né, o terror em si está presente desde os primórdios, né, na humanidade, na nossa civilização. Muito antes desses gêneros clássicos, né, dos clássicos modernos, no caso, do gênero. Um exemplo disso seria o conceito do inferno que reverbera, né, ainda nos dias de hoje, que é bem atual, que seria o inferno como um lugar tenebroso, em que seria a pós-morte, no caso de um pecador, onde, no caso, se você não segue as regras de tal religião, você seria um pecador, e você, após vir a óbito, você iria viver, né, em eterno sofrimento, em eterna agonia. Então, assim, finalizando as considerações que eu julguei ser importante aqui, né, trazer para vocês aqui, vamos voltar de fato à inquietação, à indagação principal, né, do tema, que é: há limites para o terror na literatura? Eu faço essa pergunta para vocês também. O que vocês acham? Vocês acham que há limite do terror para a literatura? E se há, qual seria esse limite? Então, eu vou dar a minha opinião baseado em tudo que eu já consumi, né, da literatura, da arte, então como fã e como leitora, e também como autora do gênero. Eu vou estar embasando parte do meu argumento, até mesmo na obra, né, na distopia que eu desenvolvi, que é publicada, e no meu conhecimento em geral, né, a respeito do gênero mesmo. Então, assim, respondendo, né, já de cara, sendo bem objetiva, na minha concepção não há limites para a literatura, para o terror na literatura. E aí eu começo com os meus argumentos, né, começo fazendo a explanação a respeito dessa minha opinião. Então, assim, a priori eu não conheço, né, não vejo nenhum ser mais egoísta, nocivo, destrutivo e cruel que o ser humano. Mesmo porque nós raciocinamos. Então, por termos essa vantagem, né, perante as outras espécies, pensamos. Então, com o nosso raciocínio, com a nossa inteligência, nós usamos de artimanhas que muitas vezes chegam a atrocidades para estar impondo o que acreditamos ser correto em prol de nossos objetivos, em prol de nós mesmos. Então, pensando nisso, se não há limites, né, para a maldade humana, porque isso é comprovado desde os primórdios até os dias atuais, se não há limites para a maldade humana, eu questiono, né, eu te trago essa inquietação. Por que teria limites para o terror na literatura? Esse é o meu primeiro argumento e a minha primeira inquietação aqui para vocês, né? O segundo seria o seguinte: nossa realidade, na nossa rotina diária, na nossa realidade nua e crua, nós vivenciamos, estamos sujeitos diariamente, né, a vivenciar momentos de qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, o que for. Quem não sai de casa e não sente medo, não tem como a gente ter a certeza que vai voltar. Então estamos sempre com esse receio, né, esse medo da violência em geral. Então, assim, o medo está impregnado em nossas vidas, né? Numa palestra que eu assisti do André Bianco, sobre o medo, né, o tema era sobre o medo, numa das suas primeiras falas, ele diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: é devido a sentirmos medo que estamos vivos. E eu essa frase ficou reverberando na minha mente, e aí eu posso fazer uma análise assim bem objetiva, que de fato, né, é justamente isso, porque o medo ele pode muitas vezes nos paralisar, e essa paralisação pode ser benéfica para a gente, pode ser com que isso não faça a gente seguir adiante, numa situação que poderia colocar a nossa vida em risco. Em contrapartida, o medo também pode nos
fazer seguir adiante, e dependendo da situação que nós estejamos vivenciando, né? Pode ser que esse ir adiante seja buscar uma saída, seja se defender, seja tentar sobreviver. Então, de fato, muitas vezes o que acontece é isso mesmo, né? Se estamos vivos é justamente porque sentimos medo. Da mesma forma que o medo ele pode nos trazer fascínio, né? Pode surgir algo que não seja, a gente não consiga entender, que seja fora da nossa compreensão e nos cause curiosidade. E isso faz com que a gente vá investigar e a gente coloque a nossa vida em risco. E talvez o medo, ele fazendo a gente paralisar, a gente não vá em direção a esse perigo. Então, há essa relação, né, de aversão e fascínio em tudo que nos causa medo. Da mesma forma que tem a dualidade humana que contempla, né, esse horror e essa beleza de tudo que pode nos causar uma sensação de prazer, uma sensação de poder, uma sensação de satisfação. Porque o horror, que se nós formos analisar essa dualidade humana, a gente pode pensar que o horror seja justamente, dando um exemplo, um assassino em série. Ele sente prazer, admiração, ele sente essa satisfação em observar o medo no olhar de sua vítima. Então, por isso, essa dualidade humana que contempla o horror, que justamente é o horror que a gente pensa, né? É que o cara ele vai assassinar uma pessoa simplesmente pelo fato dele sentir prazer por isso. Em contrapartida, nós podemos sentir prazer e poder e satisfação em algo que tenha beleza nisso, beleza de fato, em algo que nos traga essas sensações. Então, assim, mais uma vez, eu questiono, né, para vocês, trago uma inquietação para vocês. É que se não há limite para o que podemos vivenciar em nossa existência, por que então aparar as arestas da arte, as arestas do terror na literatura? Por que trazer esse limite para o terror, já que a gente não tem como a gente limitar o que vai nos acontecer na nossa vida diária, em nossa rotina. Então, assim, limitar o terror na literatura, em minha concepção, seria estar limitando até mesmo a imaginação do autor, a imaginação do leitor também, seria algo prejudicial. Da mesma forma que, se houvesse limite no terror na literatura, será que teria essa quebra de paradigma? Será que teria essa evolução do gênero? Surgiriam os subgêneros do terror? Porque até então estávamos acostumados com um tipo de terror. E com o passar dos anos foram surgindo autores que trouxeram novos tipos de narrativa, trouxeram novos elementos para a narrativa de terror. Então, assim, trouxeram os subgêneros, né, do terror. E eu posso estar citando aqui alguns subgêneros do terror para vocês, que seria o terror psicológico, que justamente mexe com o estado mental, emocional, psicológico mesmo dos personagens, né? E tem a intenção de causar aquele desconforto, aquela aflição. Há também o subgênero do cósmico, né? Que é o gênero do terror cósmico, que tem aqueles seres pluridimensionais que nos fogem a razão, né? Não fogem ao nosso entendimento, causando essa necessidade, essa curiosidade, aguçando a nossa curiosidade. Justamente causando aqui esse conflito. Eu vou investigar ou eu corro, por ser algo totalmente diferente, por ser algo que não está, que não é compreensível, não tem o conhecimento sobre essa coisa. Há também o sobrenatural, que aborda sobre o tema de demônios, fantasmas, né? Essa parte mais sobrenatural que justamente vem para mexer com a gente, né? Mexer com nossos medos mais profundos, né? Com o nosso imaginário mesmo. E há também o que eu falei, que é dos serial killers, né? Que são os assassinos em séries, que geralmente eles estão atrás de um grupo de pessoas e há muito sangue, há muita brutalidade, é bem visceral. E normalmente só fica um sobrevivente, somente uma pessoa sobrevive, essa pessoa carrega essas marcas, né, as marcas do que ela vivenciou, né, do terror que ela vivenciou. Então, será que se houvesse esse limite para o terror na literatura, teria acontecido essa
essa atualização, né, essa quebra de fato de paradigma, de a gente sair de algo que era constante para algo que, para modificar, mas com o passar dos tempos, né, foi sendo atualizado, sendo modificado. E aí eu volto com mais um argumento, né, tendo como base agora a minha obra, né, o Sangue e Ódio. Então, assim, eu vou estar mostrando aqui para vocês para estar contextualizando a minha fala. Então, como eu disse, essa é uma obra distópica, né? Então, uma distopia. Eu procurei colocar elementos do terror, psicológico principalmente, né? E trabalhar muito com as emoções. Então, eu fui muito criticada com essa obra, né? Eu tive muitos questionamentos e críticas a respeito dessa obra, devido ao título, devido à capa, devido até mesmo a algumas cenas que constam no contexto da obra. Então, assim, vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso, mas sempre focado no fato do limite do terror, né? Se há esse limite do terror na literatura. Então, assim, o primeiro questionamento que me fizeram foi o seguinte: por que sangue e ódio? E aí, agora eu respondo para vocês, né? Agora eu tenho a oportunidade de responder. Primeiro que sangue é algo que corre, né, em nossas veias, né, em todas as espécies. E eu queria um título que contextualizasse muito quem a minha personagem é, a Ivy e tem muito a ver com a autora, que sou eu. Então, assim, além do sangue, né, ser algo que pulsa, né, na gente, né, que está na gente, é algo que é um elemento vital da Ivy. Ela necessita do sangue, para se manter viva. Ela não tem essa necessidade que o vampiro tem, que o zumbi, né, tem, mas ela tem uma certa necessidade, é algo vital para ela. E o ódio, porque muitas vezes eu precisei me impregnar de ódio, eu precisei de fato vestir, né, ser forjada no ódio para eu dar seguimento à minha vida, para eu ultrapassar obstáculos, desafios, seja como mãe, seja como mulher, seja como profissional mesmo, né, perante as situações que me apareceram, perante falas que foram ditas para mim, perante certas humilhações que eu sofri. Então, eu precisei ter um ódio, foi o que me fomentou, o que me manteve. Foi justamente o ódio por por situações que eu tenha passado. Da mesma forma que a Ivy, ela foi forjada, ela renasceu no mundo forjado pelo sangue e ódio. Então o ódio é a base para ela. O ódio é que a faz ter os seus poderes, que a faz correr atrás do que ela acredita, que a faz amadurecer e que faz ela tentar entender quem ela é. Então, o sangue e ódio tem tudo a ver com a personagem, tem tudo a ver com a autora. Da mesma forma que a capa, né? Eu também fui questionada muito pela capa, por que uma capa tão agressiva, por que uma capa tão brutal. Apesar de eu não achar essa capa brutal, né, agressiva, eu acho que a capa é uma capa chamativa. E era justamente o que eu queria. Então, assim, na capa a gente tem a Ivy foi feita, né? Essa ilustração foi feita pela Isabel Febroni. E a capa, o projeto todo da capa, foi feito pelo Thiago Franci. Então ele colocou a Ivy, né, ensanguentada, porque, como eu já falei, ela necessita de sangue. Então ela precisa caçar, ela precisa se alimentar. E o que corre nas nossas veias é sangue, então ela vai estar suja de sangue. E os corvos, eles representam a morte. Porque não há como, né, você ceifar a vida de alguém e não ter o sangue mesmo, porque o sangue é o precioso para a Ivy, né? E eu fui muito questionada por isso, o porquê disso, né? Então, assim, muitas pessoas queriam que eu limitasse as ações da Ivy. Mas eu não tenho como limitar as ações da Ivy, porque por mais que eu tenha se aproximado mais de nós, né, dos seres humanos, devido às suas emoções, da flor da pele, ela não é mais um ser humano. E ela necessita caçar, ela necessita se alimentar. Então tem uma cena que ela caça, né, uma família, e ela ceifa a vida dessa família, e nessa família tem um bebê. E aí, por mais que eu não faça essa cena tão detalhada, muitas pessoas me questionaram por que ela matar um bebê. Então, assim, ela estava vestida do seu instinto mais vil, da sua necessidade, da sua sede. Ela estava sedenta
por sangue. Então, assim, ela estava com as emoções à flor da sua pele, ela estava com o instinto mais vil, que era a fome. Ela precisava se saciar. Então, assim, não aconteceu do nada. Teve um porquê para ela matar essa família, teve o porquê dela assassinar. Ela precisava de fato. Então, uma pessoa com sentimento à flor da pele, com certeza ela vai ter atitudes que muitas vezes fogem da racionalidade. E se ela não for humana, então a gente já imagina que vem algo referente à atrocidade mesmo. Então, assim, me questionaram muito a respeito disso, só que, como eu falei, não há como você limitar. Mesmo porque ela, como eu falei, eu trabalhei muitas emoções nela. E todas as emoções que a Inocente justamente são a flor da pele. Então são coisas que de fato a tomam de uma certa forma, que ela se torna refém do seu instinto, refém da sua necessidade, refém da sua sede. Então não tem como, gente, não tem como a gente estar limitando o terror, as ações dos personagens, né? Por mais que algumas pessoas queiram que a gente coloque um certo limite, eu acredito que se a gente colocar esse limite, a gente acaba prejudicando o que a gente está tentando passar, prejudicando a história. Eu acho que a gente tem que ter liberdade para poder desenvolver a história do modo que a gente ache da melhor maneira possível, mas mantendo a qualidade literária. Deixa eu botar aqui para eu estar continuando a fala com vocês. O que eu acredito que tenha receio justamente dos autores de vir com algo mais agressivo, né? Porque a gente já tem meio que uma fórmula pré-pronta, pré-aceita, né? Que já vem desses autores famosos aí, que eles geralmente utilizam, né? Esse terror psicológico, esse drama, essa contextualização do personagem, para depois a gente falar do sombrio mesmo, né? A gente usa bastante essa parte emotiva, né? A gente pode ver isso nas obras do Edgar Allan Poe, a gente pode ver isso no Stephen King. As obras, eles normalmente eles partem do princípio da dramatização. Eles dramatizam para depois trazer de fato o elemento sombrio, né? Tem toda uma estrutura, tem todo um desenvolvimento de ideias. Então, assim, o que eu acredito é que tem um receio de os autores né, em si fazerem algo mais diferente, porque o que a gente vê é que tem muitas obras parecidas e aí se destacam justamente as obras que são mais contundentes, né? Se vocês for falar de vampiros, quantas obras tem de vampiros? E aí chega um ou outro autor que ele se destaca justamente porque ele dá uma maior veracidade, uma maior contundência, né? Da mesma forma que eu tentei fazer no Sangue Ódio. Muitas vezes a pessoa vai ver e vai imaginar logo que sejam vampiros, ou imaginar que sejam zumbis. E não é nenhum dos dois. É algo que eu tentei deixar a minha marca. É óbvio que está impregnada aí, quem lê, né, a obra vai ver que está impregnada as minhas maiores influências. Que as minhas maiores influências, eu esqueci de citar aqui para vocês, mas agora eu falo, são justamente, né, o Edgar Allan Poe, que é a parte das emoções, né, são personagens marcantes, e o Stephen King. E tem outras influências, a gente acaba se influenciando devido à quantidade de leitura, a quantidade que eu consumo. Como eu falei, eu consumo muita literatura, vocês podem ver atrás de mim, né? É que eu tenho uma mini biblioteca em casa, então normalmente eu consumo muita literatura, muito do gênero, né? Eu acho que 80% aí do gênero de terror, horror, e além da arte, né, de filmes, séries. E eu também consumo muito, não só isso, eu consumo muito também a parte acadêmica também, como vocês podem ver. Eu já estou indo para minha terceira graduação, então eu leio muito filosofia, eu leio muito psicologia, sociologia, então essa parte do psique humano, eu gosto muito disso. Então, são coisas que também são importantes, né, pro escritor, né, tá se desenvolvendo também. Então, assim, eu finalizo essa parte relacionada ao tema, se há limites para o terror na literatura. Mais uma vez, frisando que não, na minha concepção,
baseado nos argumentos que eu explanei para vocês aqui, e baseado na minha obra também, e tudo que eu já consumi, né, de literatura, de arte em si. Não há limites para o terror na literatura, e se houvesse, seria muito ruim. Eu acredito que a gente tem que estar sempre extrapolando, né, a nossa imaginação, sempre querendo mais, puxando mais para trazer maiores novidades, com qualidade literária, e deixando o público, né, com alvoroço, né, alvoroçado aí, querendo sempre mais, né, trazendo novidade, como eu falei, com qualidade literária, né. E aí agora eu vou para outra parte, né, um outro tópico, que seria a respeito das dicas de como fazer uma história que seja empolgante, envolvente, que traga o leitor, que se aproxime o leitor, né, dos seus personagens, da sua história, e o mantenha e fidelize, né, faça a fidelização, né, do leitor, né, que ele acompanhe você, acompanhe a sua história do início ao fim. Então, assim, a primeira dica seria que muitos autores, né, famosos, muito famosos, né, eles partem os autores famosos do gênero de terror, eles partem a princípio do que é clichê. Você pega, por exemplo, uma cidade pequena, e aí quem está acostumada a consumir, né, material referente ao gênero de terror, já fala, pô, tinha que ser uma cidade pequena. E aí nessa cidade pequena tem uma fábrica de produtos químicos. Você, putz, vai dar merda, né? Porque cidade pequena com coisa, aí você já logo imagina que a fábrica vai explodir, e aí vai vir zumbi, ou vai vir monstro, seja o que for. Então, são coisas clichês, né, que a maioria usa. Por quê? Porque é fácil você desconstruir o óbvio. O que eu acabei de falar? Que eu logo imagino que vai surgir zumbi, que vai surgir monstros. Mas isso não quer dizer que seja isso. Eu posso estar desconstruindo esse óbvio e dizendo que essa cidade, ela tem um assassino em série, e ele trabalha, ou ele é dono dessa fábrica, e lá eles usam para esconder os corpos, para destruir, né, os corpos, as provas contra ele, né? Então a gente usa de algo clichê para desconstruir o óbvio. Da mesma forma que quando a gente fala do gênero, a gente sempre tem que ter um motivo por detrás do que vai acontecer. Nada acontece por acaso. Toda ação há uma reação. Como eu citei, né, a respeito da Eve no meu livro, teve um porquê. Ela não simplesmente assassinou, ela simplesmente foi lá e ceifou a vida de uma família. Teve um porquê. Ela estava impregnada de um instinto, né, mais vil, que era a necessidade, a fome, a sede. Ela precisava se alimentar, ela precisava sentir, ela tinha necessidade, ela precisava preencher essa necessidade, né? A necessidade, a sede dela. Então tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. O demônio não surge do nada, o fantasma não surge do nada. Ninguém toma uma atitude do nada. Sempre há um porquê. Então isso também é uma outra dica muito importante. Desse modo, falar sobre narrativa de terror é falar sobre emoções, né? O texto ele precisa ter fundamento, mas ele não precisa ser frio. Foi o que eu falei. Eu procurei deixar a Eve com bastante sentimento, com bastante emoções, trazendo ela bem próximo do que somos, né? Dos conflitos emocionais, das nuances emocionais que o ser humano se sente, né? Nessa nossa dualidade. Então, assim, isso é muito importante. O sentimento, ele motiva as ações, né? E isso está muito presente, como eu já tinha falado também, nas histórias de Edgar Allan Poe. Os personagens são bem marcantes, justamente marcantes porque eles têm muito sentimento, as suas atitudes já veio a irracionalidade muitas vezes, mas ele está vestido do sentimento em questão. Às vezes a ira, uma pessoa que está com a ira, uma pessoa que está com ódio, ela não tem controle de suas atitudes, ela sai do seu norte, ela sai do seu, né, do seu presente, e ela se veste desse sentimento e ela vai para as atitudes mais vis, né, que beiram a atrocidade, o irracional. E por fim, o cuidado de
do resumo, né? Você não pode resumir a sua história e já entregar tudo o que vai acontecer. É preciso, né, ter uma estrutura, é preciso ter um desenvolvimento de ideias. É você pegar a história e o que a compõe e ir demonstrando, né, devagar, até mesmo para que o leitor consiga assimilar e acompanhar a história, né? E aí se manter presente do início ao fim. Então isso é muito importante que seja feito. E é uma dica, mas não é referente à história em si, né? O desenvolvimento de uma história envolvente, mas não deixa de ser uma dica, seria em relação para o amadurecimento da escrita mesmo, né? Porque eu digo que quanto mais nós escrevemos, mais melhor fica a nossa escrita, nós aumentamos as nossas habilidades. Então é muito importante que a gente aperfeiçoe, né? Nos aperfeiçoe sempre, né? Lendo, estudando, fazendo curso, isso é muito importante, né? Buscar participar de antologias. Eu tenho, em média, 15 participações em antologias dos mais variados gêneros. É óbvio que eu prefiro participar de antologias que sejam dos gêneros terror, horror, porque eu gosto de estar, né, construindo histórias narrativas, né, dos mais variados subgêneros do terror. Mas isso não significa que eu não escreva poesia, isso não significa que eu escreva textos, prosas, crônicas. Tem essa necessidade, é muito importante que a gente participe de antologias, porque a gente consegue tá se autoavaliando, a gente consegue, às vezes está com um texto na gaveta e você não lançou nenhuma obra, mas você tem um texto na gaveta, e você participando de uma antologia, você está sendo visto, você está sendo, tá tendo a sua obra sendo lida por aí, né, por todos, e você consegue também aprender com autores mais experientes, lendo seus escritos, né, suas narrativas, você consegue estar tendo essa atualização. É muito, muito interessante, muito prazeroso, né, você publicar a sua primeira obra, e depois você publicar a sua segunda, e você ver o seu amadurecimento, você mesmo escritor, você mesmo autor, perceber esse amadurecimento, né? E aí quando você recebe o feedback de um leitor dizendo que, nossa, sua leitura está mais fluida, nossa, você amadureceu muito, e você receber esses feedbacks também é muito importante. Então eu chego, enfim, né, no fim da palestra. Espero que vocês tenham gostado da minha explanação. Eu espero que quem não concordou, quem concorda, quem não concorda, deixa aí embaixo aí, eu quero saber a opinião de vocês. E eu quero agradecer a quem ficou até o final e participou e comentou. E quem quiser me seguir, é só seguir lá no Insta, @Vanessa_escritora. E é isso aí, muito obrigada e bora pra próxima. Tchau, tchau!